Então, voltando, métodos gravimétricos de análise. O que são métodos gravimétricos de análise? Todo e qualquer método gravimétrico de análise, ele vai ser baseado na determinação da massa de um analito ou de um composto puro. A determinação da massa desse composto puro, ela geralmente é medida utilizando-se uma balança analítica de precisão. Então, você quer obter a massa de um composto puro, como se faz, por exemplo, com o nitrato de níquel para pesagem ou o tungstato de sódio para poder formar o tungstato de níquel, que é um fotocatalisador. Então, para a produção dessa substância, você precisa pesar com quantidades bem exatas massas desses reagentes, para que você possa obter um produto final. Então, os métodos gravimétricos são quantitativos em termos de quantidades e se baseiam na determinação da massa de um composto puro, ao qual o analito está quimicamente relacionado. Analito é aquele composto a ser analisado. Os métodos gravimétricos de análise baseiam-se em medidas de massa feitas com uma balança analítica, um instrumento que fornece dados altamente exatos e precisos. Mas quando você faz uma análise gravimétrica de algumas substâncias, essas substâncias encontram-se num estado tão solúvel, tão solubilizado, que é necessário provocar o que se chama de supersaturação, ou melhor, de cristalização. Então você encontra substâncias que estão no seu estado supersaturado, estão muito bem solubilizados na substância, e você precisa analisar aquela substância que está solubilizada, está solúvel. E o que é que você vai fazer? Você vai aumentar o tamanho dessas partículas o suficiente para que elas possam ser submetidas a esses processos de análise. Então, a formação e o crescimento de precipitados e cristais são muito importantes na química analítica e em outras áreas da ciência. Quando você vai produzir este tal tungstato de níquel, quando você coloca o tungstato de sódio e o nitrato de níquel para reagir, inicialmente você tem uma substância que está extremamente solúvel. Ela se dissociou por completo. Você quase não encontra nada para análise. À medida em que você submete essa amostra a um aquecimento, a agitação, as partículas elas começam a se aglutinar, começam a se juntar e formar um precipitado, que este precipitado poderá ser submetido a uma análise. Então eu terei uma situação inicial de supersaturação da substância. Posteriormente eu terei transformado em partículas pequenas, ao ponto de transformar essas substâncias ou essas partículas em tamanhos apreciáveis, de modo que eu possa submetê-las a análise. Os métodos gravimétricos são divididos basicamente em 5 tipos: gravimetria por precipitação, gravimetria de volatilização, eletrogravimetria, titulação gravimétrica e ainda a espectroscopia de massas atômicas. Hoje, a gente vai ver a gravimetria por precipitação e o seu passo a passo. Por exemplo, determinação de cálcio em águas naturais. Lá no passo a passo da gravimetria por precipitação, qual é o primeiro passo? É você realizar a pesagem da substância, você levar essa substância a uma solubilização, depois provocar a precipitação desta substância, passar por um processo de filtração, lavagem e calcinação para poder retirar possíveis impurezas presentes nessa amostra, ou ainda retirar possíveis quantidades de água presente nessas amostras, passar por um processo de resfriamento e, por último, fazer uma nova pesagem para poder comparar as massas que inicialmente foram pesadas com uma massa que vai ser o produto final, aquela massa que passou por todo o procedimento de precipitação. Então, nós temos como exemplo a determinação de cálcio em águas naturais. Você observa ali o oxalato de amônia. Ele vai ser neutralizado pela amônia. Ou melhor, o oxalato, isso exatamente. Neutralização do ácido oxálico, que vai ser neutralizado pela própria amônia, formando o oxalato de amônia.
Este oxalato de amônia, ele vai dar origem ao óxido de cálcio, ele vai ser convertido em óxido de cálcio. Então eu posso determinar o teor de cálcio nas águas naturais através de métodos gravimétricos por precipitação, onde eu posso pegar o ácido oxálico e neutralizá-lo com a amônia. Ao neutralizar o ácido oxálico com a amônia, eu vou obter o óxido de cálcio na sua forma sólida. Daí, deste óxido de cálcio, eu posso mensurar a quantidade de cálcio presente nas águas naturais, ok? Gravimetria por precipitação. Idealmente, um agente precipitante gravimétrico deve reagir especificamente, ou pelo menos seletivamente com analito. O reagente precipitante ideal deve provocar, olha só, o agente precipitante é aquela substância que vai formar o corpo de fundo, vai formar os cristais, vai se precipitar, geralmente é essa substância. Ela deve provocar o quê? Ele deve ser facilmente filtrado e lavado para remoção dos contaminantes, provocar de solubilidade suficientemente baixa para que não haja perda significativa do analito durante a filtração e a lavagem. Ele deve ser não reativo com os constituintes da atmosfera e ainda de composição química conhecida após sua secagem, ou, se necessário, calcinação, que são métodos para retirada de substâncias voláteis, ok? Então, estes são os efeitos que devem ser provocados por uma substância precipitante ideal. Tamanho da partícula. Gente, sempre que se fala em tamanho de partícula, nós temos dois extremos, as partículas coloidais e as suspensão cristalinas. Estes dois extremos vão sair de partículas que são praticamente impossíveis de filtrá-las a filtros comuns e convencionais, há partículas que serão facilmente filtradas por estes filtros mais convencionais, por esses papéis de filtro mais convencionais. Então, quais são os fatores que determinam o tamanho de uma partícula de precipitado? Antes de nós conhecermos, observa a seguinte passagem. O tamanho das partículas de sólidos formados por precipitação varia enormemente. Em um extremo estão as suspensões coloidais, olha só o tamanho das suspensões coloidais, cujas minúsculas partículas são invisíveis ao olho nu e são de difícil filtração. Eles têm em média 107 a 104 centímetros de diâmetro. As partículas coloidais não apresentam tendência de decantar. Então, essas partículas coloidais, por ação da gravidade, é muito difícil de decantar, é muito difícil de se solidificar no fundo de um recipiente. É necessário uma ultracentrífuga para que isso possa ocorrer. E não são facilmente filtradas. No outro extremo, nós temos as partículas que são cristalinas, com dimensões de ordem de décimos de milímetros ou maiores. A suspensão temporária dessas partículas na fase líquida é chamada de suspensão cristalina. Então, quais são os fatores que determinam o tamanho das partículas de precipitado? Solubilidade do precipitado em água, a temperatura a qual esse precipitado vai ser submetido, porque nós temos precipitados que a temperatura ambiente eles não estão na sua forma cristalizada, mas a partir do momento em que nós submetemos a uma quantidade de calor, fornecemos energia na forma de calor, esse precipitado começa a tomar forma, começa a tomar corpo. As concentrações dos reagentes, que devem ser estequiometricamente balanceadas, e a velocidade com que os reagentes são misturados. Você não pode simplesmente pegar um reagente de qualquer forma e jogar sobre o outro. Você precisa, por exemplo, durante uma titulação, manter aqueles reagentes sob agitação. Durante a síntese desse próprio tungstato de níquel, essa adição de reagentes não pode ser de qualquer forma. Você tem que submeter primeiramente a solução aquosa a um superaquecimento e posteriormente adicionar os reagentes de forma que esse aquecimento e essa adição de reagente gradativa possa promover a formação desses cristais de suspensão, ok? Essas partículas ou precipitados coloidais, eles são tão pequenos que não podem ser retidos por filtros comuns, isso a gente viu. É possível coagular ou ainda aglomerar ou ainda
juntar as partículas individuais da maioria dos colóides para gerar uma massa fina e amorfa, filtrável, que irá se decantar. Então eu posso pegar essas soluções coloidais ou precipitações coloidais e promover a sua união, a sua coagulação ou aglomeração, ao ponto de eu poder filtrá-las e promover a sua decantação. Okay? E como é que eu posso obter essas coagulações coloidais, esses precipitados coloidais? Através de agitação, aquecimento ou ainda da adição de um eletrólito ao meio. No outro extremo, nós temos os precipitados cristalinos, que são geralmente mais facilmente filtrados e ainda eles são mais puros e são mais fáceis de decantar com a ação da gravidade do que os próprios colóides. Um estado de supersaturação relativa que eu posso obter, ele é relacionado pelo quociente entre a diferença da concentração do soluto e a sua solubilidade no equilíbrio, dividido por esta solubilidade no equilíbrio. Em termos de expressão, ela fica assim, ó, supersaturação relativa vai ser igual a Q menos S dividido por S, onde Q é a concentração do soluto em qualquer instante da reação e S a sua solubilidade no equilíbrio. Então, ó, o tamanho da partícula de um sólido cristalino muitas vezes pode ser melhorado significativamente pela minimização de Q ou maximização de S, ou ambos. Então eu posso melhorar o tamanho dessas minhas partículas cristalinas alterando os valores de concentração do soluto ou ainda da solubilidade do equilíbrio. A minimização de Q, que é a concentração do soluto, pode ser alcançada pelo uso de soluções diluídas e a adição lenta e sob agitação do agente precipitante. Muitas vezes, aumenta-se a solubilidade no equilíbrio pela precipitação a partir de uma solução a quente ou pelo ajuste do pH no meio contendo precipitado. Ok, gente? Então, essa parte de precipitado cristalino, ela é uma parte mais tranquila, mas que pode gerar dúvida. E as possíveis dúvidas que possam ser geradas, elas serão tiradas durante as atividades presenciais, as atividades de fórum e as atividades de plataforma. Mais uma vez, eu reforço o meu pedido de assiduidade, de presença de vocês na realização de todas essas atividades, porque lá nós iremos tirar as possíveis dúvidas que possam ter ficado durante as aulas, ok, gente? Então, deixo meu abraço para vocês e até o próximo módulo.